Graça e paz, igreja. Amém? Olha aí pro irmão do lado, dá um graça e paz. Não sei que todo mundo chega próximo do horário, não dá tempo de cumprimentar todo mundo, amém? Nós temos visitante, alguém que veio pela primeira vez? Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Se vocês ainda não têm uma igreja local, fiquem à vontade para congregar com a gente, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos capítulo 10. Ah, verdade. Pessoal, nós temos esse livrinho, tá? É um livro de leitura rápida. É para abençoar a vida de cada um de vocês de forma periódica. É para ler em uma semana, é um livro curtinho. E aí pega aqui comigo, lê e devolve para os guardiões ou para os pastores, amém? Tem alguém aqui que gostaria de ler? Esse livro é de graça, não paga nada. Alguém? Quem? Amém. Vem buscar, pode. Glória a Deus, irmã. Com certeza vai ser maravilhoso para a sua vida, amém? Vamos lá, pessoal. Marcos capítulo 10, versículo 46, amém? Desculpa aí, cara, é que tá batendo aqui. O pessoal do áudio, quando bate o microfone, já fica meio desesperado. Estraga, né? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra diz o seguinte. Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a sua capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém? Glória a Deus, galera. Que palavra que Deus nos liberou aqui nessa passagem. Sabe, a gente começa a entender um pouco aqui do que está acontecendo. Para a gente poder começar a entender um pouco aqui do que está acontecendo, eu vou contextualizar um pouco para vocês. E é o seguinte: Jesus ele está a caminho de Jerusalém. Está próximo de fazer a entrada triunfal. Daqui a pouco vai acontecer a crucificação. E ele está indo para poder comemorar a Páscoa. E juntamente com essa data, o que acontecia nesse dia? Nessa semana? Era uma semana bem importante para os judeus, porque todos os homens acima de 12 anos que tinham condições deveriam sair das suas casas, aqueles que moravam num raio de mais ou menos 25 quilômetros, e deveriam ir até Jerusalém para poder festejar e depois retornar para suas casas. Porém, aqueles que não tinham condições, eles ficavam ali pela beira do caminho e desejando boa viagem para o pessoal. Esse era o costume. E nesse momento em que Jesus começa a se deslocar para ir para Jerusalém, ele precisa passar, era caminho dele passar por Jericó. E provavelmente essa foi uma das últimas vezes que Jesus passou ali, já que a crucificação se aproximava, amém? E à beira do caminho tinha esse homem, Bartimeu. Esse cego que era um mendigo, possuía uma capa e estava ali, esperando uma esmola, um pedaço de pão, qualquer coisa que alguém quisesse dar para ele, já que ele era cego e não tinha como trabalhar, não tinha como por si só conseguir o seu sustento, amém? E, cara, eu já vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui como Bartimeu. Eu fui esse cara cego por muitas áreas da minha vida. E a gente vai entender que
esse cego, mendigo aqui à beira da estrada, pode ser qualquer um de nós. Por quantas vezes nós andamos cegos pelos nossos caminhos, sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra do Senhor, acreditando que a gente sabia de tudo e na verdade a gente não sabia de nada. Esse homem, a palavra diz que ele era filho de Timeu. Seu pai chamava Timeu. E Timeu foi um revolucionário da época, acabou sendo morto pelo governo romano. E ficou-se o filho. Cego, o governo romano ele entregava uma capa. E essa capa servia como um atestado da cegueira que ele tinha, se fosse um paralítico, da paralisia que ele possuía. E nessa capa sempre vinha algo escrito como fulano, filho de ciclano, cego ou paralítico. Isso atestava a deficiência dele e isso dava legalidade para que ele pudesse pedir esmolas e acabar perguntando para o pessoal que estava passando se alguém tinha uma moedinha, um pedaço de pão, qualquer coisa. Essa capa que ele possuía dava essa legalidade para ele. Enquanto Jesus ia passando e o pessoal observando a Jesus e provavelmente a multidão, da mesma maneira em que em todos os outros momentos abafava e queria pular em cima de Jesus ali, e os discípulos contendo todo mundo, havia um grande alvoroço, e ele não viu, mas ele ouviu, e percebendo esse alvoroço, provavelmente ele deve ter perguntado para alguém que estava ali do lado o que estava acontecendo, e alguém deve ter dito, cara, é Jesus, o Nazareno. E quando ele ouviu isso, ele entendeu que essa poderia ser a última chance que ele tinha para poder voltar a enxergar. Ele viu que Jesus ia passando e talvez essa poderia ser a última oportunidade dele. E aí o que ele fez? Algo que a gente precisa começar a fazer mais. Clamar por Jesus. Amém? Ele clamou por Jesus como se não houvesse amanhã. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a galera que estava do lado, se fosse o irmão da igreja, ia ajudar, né, pastor? Ia falar assim, não, eu vou ajudar você, mano. O que você precisa? É para gritar mais alto? Ia todo mundo colaborar. Mas a galera ali estava todo mundo meio alvoroçado, ninguém sabia direito o que ia acontecer naquele momento. E pediram para ele que se calasse. Pediram para ele calar a boca. Shhh, fica quieto. Silêncio. Vai incomodar o mestre, ele está passando aqui. Sabe quantos quilômetros ainda tem até Jerusalém? Tem coisa marcada para ele lá. Você fica incomodando ele agora, não vai dar. Se ele voltar de lá, ele passa aqui e restaura a sua visão. E ele falou, não vou esperar amanhã. Amanhã pode ser tarde. Eu quero voltar a ver hoje. Então, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E clamando da maneira mais forte que ele podia, Jesus parou. E falou, chamem o cego. Aí virou todo mundo irmão da igreja, pastor. Olha lá, tá vendo? Jesus te ouviu, cara. Estava te ouvindo. E aí Jesus chama o cego e provavelmente alguém ajuda ele a se deslocar até lá, atravessar uma multidão. E Jesus pergunta para ele, de todas as dificuldades que ele tinha na vida, a cegueira era mais uma. Ele não enxergava, mas também era mendigo. E sabe lá quantas outras coisas ele poderia falar que ele passou por todos esses anos. E Jesus olha para ele e fala, o que você quer que eu faça? Ele fala, Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero ver mais uma vez. Pela fé que ele tinha, Jesus o curou. E o que eu quero, meus irmãos, é que a gente entenda que hoje é noite de clamar Jesus. Nós precisamos clamar Jesus porque nós andamos como esse homem cego. Muitas vezes nós andamos amarrados por coisas que o inimigo colocou sobre as nossas vidas e nós simplesmente deixamos as oportunidades que Jesus tem para nós passar. A gente simplesmente não percebe que Jesus está passando e a gente simplesmente cego. Talvez hoje possa ser a sua última oportunidade. Jesus pode voltar amanhã, pode voltar hoje, pode voltar agora. Amém? Vamos clamar a Jesus, porque eu tenho certeza de que Ele vai nos ouvir. Se nós carregamos essa fé, eu tenho certeza que Jesus, ao nosso clamor, Ele vai responder.
A palavra nos deixa claro que o Senhor, nosso Deus, colocou o nome de Jesus acima de todos os nomes. Então, o nome de Jesus, ele está acima de qualquer coisa que você possa imaginar. Ele está acima das suas condições financeiras, da sua crise financeira. Ele está acima da sua saúde. Ele está acima do seu emprego. Ele está acima daquilo que tem te tirado do teu sono. Meus irmãos, hoje é noite de clamar por cura, por libertação. Porque no nome de Jesus existe libertação, existe cura, existe vida. Nós estamos aqui hoje num propósito, em somente um propósito: exaltar o nome do Senhor. E que essa cegueira que nós carregamos em nossos corações, em sei lá qual área das nossas vidas, possa cair por terra hoje em nome de Jesus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias de uma maneira em que ela traz algo novo no nosso coração. O versículo que você leu hoje, amanhã quando você lê, Deus pode entregar outra coisa. E quando eu li essa passagem aqui, já li diversas vezes, é uma passagem que eu gosto muito, porque além de ser no livro de Marcos, e é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, do Evangelho de Marcos, pela simplicidade em que ele entrega algo que a gente pode vislumbrar de Jesus, ele traz uma profundidade, uma maneira de pensar, que, cara, eu fico, na minha cabeça passa The Chosen, pastor. Eu estava conversando com a Sara, eu falo, às vezes a gente assiste a série, né, aí vai falar, Marcos, João, né, no caso, Pedro, a gente pega e fala, cara, na hora vem o ator na cabeça, né, fala Jesus, eu imagino Jesus lá, cara. É inevitável às vezes. E quando a gente pega nessa passagem que a gente entende o que está acontecendo aqui, o como esse cego reagiu à presença de Jesus que ia passando por ele, isso me incomoda porque muitas vezes eu simplesmente me fiz de morto. A palavra de Deus diz que imediatamente quando Jesus chamou, ele jogou a capa de lado e num só pulo ficou de pé. Olha essa animação. De uma vez só, num pulo só, ele se colocou de pé. Meus irmãos, essa capa que ele tinha era o que atestava a cegueira dele. Ele carregou ela por toda a vida dele. Quando ele escutou Jesus falando, chamem o cego, vem para cá. Vem aqui que eu quero te libertar, eu quero te restaurar a sua visão. Tudo que ele tinha, ele jogou. Sabe o que ele estava jogando fora? A vida dele. Todos os pecados que ele tinha, ele estava abrindo mão. Tudo aquilo que ele possuía, ele estava renunciando. Ele estava renunciando o nome do pai dele, o nome da família dele. Ele estava renunciando as esmolas que ele tinha. Ele estava renunciando se ele tinha comido aquele dia ou não, os boletos que ele tinha para pagar. Ele estava renunciando tudo, porque Jesus havia o chamado para algo novo na vida dele. Jesus está te chamando hoje para algo novo na sua vida. Jesus está querendo restaurar algo na sua vida, reavivar sonhos que estavam mortos no seu coração. O Senhor está te trazendo hoje, pedindo para que você num só pulo se coloque novamente na presença do Senhor, para que você num só pulo se coloque diante dos planos que Deus fez para a sua vida. Glória a Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz lá em 1 João 3, que o Senhor, Ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus passando para destruir as obras do diabo sobre a vida de Bartimeu. E hoje Jesus aqui, para destruir tudo aquilo que o mundo colocou sobre os seus ombros. Para destruir todo o jugo que o inimigo colocou sobre você. Se você achava que era considerado um mentiroso, um caloteiro, sei lá, se você foi considerado por alguém uma pessoa ruim, se você foi tirado, isolado por alguém em algum momento da sua vida, excluído, saiba que isso acabou hoje. Porque em nome de Jesus, você vai deixar de lado essa capa e vai se posicionar diante do que Deus tem para você nessa noite. Ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Eu creio que sob o nome de Jesus
Vidas serão transformadas aqui hoje. Pessoas serão libertas. Terá cura aqui hoje, em nome de Jesus. Eu creio que grandes coisas o Senhor reservou para nós, porque hoje não é um dia qualquer. Eu não sei vocês, mas hoje eu acordei e o Senhor já trouxe algo no meu coração de que hoje seria um dia completamente diferente de todos os outros. Eu até comentei com o João mais cedo, eu falei, cara, essa semana tá meio comprida, eu tô achando. A quarta-feira? Se fosse semana passada, era sexta. Cara, vamos viver com calma os planos de Deus. Porque nós, às vezes, queremos acelerar, porque nós estamos no nosso tempo. Mas Deus sabe o timing de cada coisa, amém? Deus sabe o momento certo para cada coisa das nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui hoje por um motivo. Para que nós possamos enxergar novamente. Para que nós possamos hoje voltar a ver algo que há muito tempo nós não víamos. Que nós possamos hoje viver de verdade, com todo o nosso coração e intensidade essa palavra. Que ela seja transformadora nas nossas vidas, que a gente não saia daqui da mesma maneira, não pensando da mesma maneira, não sentindo da mesma maneira, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós aqui hoje. Ainda hoje nós vamos orar, nós vamos clamar por Jesus, nós vamos sim clamar por Jesus, o Filho de Davi, e as coisas vão acontecer, porque a gente não está muito diferente aqui de Bartimeu. Jesus estava lá, em carne e osso, e ele era cego, e não podia ver. E o que ele fez? Acreditou. Hoje Jesus está aqui. A gente não pode ver, mas a gente acredita, amém? Em nome de Jesus, as coisas vão acontecer na sua vida, porque estamos aqui profetizando sobre o nome de Jesus, clamando sobre o nome de Jesus. Aquilo que o inimigo amarrou está desamarrado em nome de Jesus. Aquilo que o inimigo planejou para dar errado na sua vida vai dar certo pelo nome de Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que às vezes a gente cai sobre jugos de escravidão que a gente já tinha sido liberto. Às vezes os nossos olhos se fecham para coisas que já haviam sido abertos. A gente conheceu a verdade e às vezes a gente se ilude com a mentira novamente. Mas em nome de Jesus isso cai por terra hoje. Nós vamos sair daqui sim, alicerçados na palavra de Deus, na verdade. O pastor começou o culto e durante os avisos ele falou, a palavra diz: meu povo padece por falta de conhecimento. Por muito tempo, eu acreditei que essa frase não fosse da Bíblia. Eu vi ela uma vez, pichada num muro, perto da escola que eu estudava, e tinha um nome embaixo de referência. E eu fiquei pensando, falei, nossa, esse cara que pensou isso, ele tem razão. Para quem não sabe, eu era ateu. Não acreditava em nada. E Deus, Ele abriu os meus olhos. Ele tirou todas as escamas da minha frente. Eu acreditava na palavra de Deus sem saber que era a palavra de Deus. Que hipocrisia, né, pastor? Para vocês entenderem o que é mentira, o que a cegueira faz na vida de uma pessoa. Se tivesse escrito lá, Bíblia, eu não ia falar, que mentira. Mas não. E hoje, eu conhecendo a verdade, eu posso dizer para vocês, o povo padece por falta de conhecimento. Padecia, porque a partir de hoje a gente está conhecendo. A gente passou a conhecer. Amém? Meus irmãos, muitas vezes a gente permite que o nosso cotidiano ocupe grande parte do nosso dia. E simplesmente falta tempo para orar, para conversar com Deus, para ouvir um louvor. E isso destrói nós, nos destrói internamente, de maneira que a gente não percebe. É grãozinho por grãozinho. É um tijolinho de cada vez. Quando a gente percebe, a gente já está em ruína. Já estamos em ruína.
o cotidiano, ele é algo que tem tomado cada vez mais lugar nos nossos corações, de maneira que o Senhor tem perdido a sua primazia. E não sobra nem um minutinho para a gente clamar pelo Senhor. Até agora eu falei com cada um de vocês, da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo, para clamar por cura, por libertação, mas o Senhor também nos ensina a orarmos uns pelos outros. Lá em Mateus, da mesma maneira em que esse cego clamou, uma mulher clamou pela filha dela que estava endemoniada. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está endemoniada. E a palavra nos ensina que nós devemos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares. Então, se até agora você ainda não conseguiu ver um motivo para clamar a Jesus, comece a refletir sobre isso. Comece a pensar em quem você deixou em casa. Que o Espírito Santo traga uma pessoa ao seu coração em nome de Jesus, para que nós possamos clamar por ela também. Que o Senhor possa sim te revelar áreas da sua vida em que você ainda precisa ser liberto, precisa voltar a enxergar. Que espiritualmente, que o mundo espiritual, que as suas vistas sejam restauradas para aquilo que Deus tem para a sua vida. Que os planos de Deus, ele venha se cumprir sobre as nossas vidas de maneira em que nós não tenhamos que entender, mas simplesmente nos posicionar. O pastor pregou aqui sobre decisão no domingo. E aqui é um ato de decisão. Bartimeu decidiu jogar sua capa para o lado. Ele decidiu ter clamado por Jesus. Ele decidiu levantar num pulo só. Ele decidiu ir até Jesus. Ele decidiu acreditar. E aí tudo aconteceu. Sabe, igreja, isso queima no meu coração porque eu fui muito cego por tudo o que o mundo me ofereceu. Eu nunca imaginei que eu estaria num altar, de frente a um púlpito, olhando para vocês e pregando a palavra do Senhor. Isso era algo que não passava na minha cabeça. Nunca imaginei. Nunca desejei. No meu coração isso nunca passou. Só que os planos do Senhor, ele não compete a mim, não compete a você. Não precisa que eu entenda ou simplesmente deseje no meu íntimo. O Senhor, ele levanta, ele capacita, ele te instrui e te coloca diante das oportunidades. Entenda que a palavra de Deus diz que esse cego, Bartimeu, ele estava à beira do caminho. O que é a beirada de um caminho? Pensando numa estrada, numa rodovia, é o canteiro. Onde uma multidão ia passando, essa beira de caminho, provavelmente era onde o pessoal descascava uma laranja, jogava a casca lá, descascava uma banana. Acho que não tinha bis naquela época, né, pastor? Não dava para descascar o bis e jogar ali no cantinho. É o que a galera faria. E ali iam se acumulando as coisas sujas. E ali estava Bartimeu, à beirada do caminho. Ele estava à beira do caminho, ou seja, próximo, mas não no caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho, meus irmãos. Será que nós estamos à beira do caminho? Será que existem áreas das nossas vidas que nós ainda não colocamos diante de Jesus? Será que nós ainda não entregamos de fato algo do nosso coração ao Senhor para que Ele possa tomar conta disso de uma vez por todas? Meus irmãos, a beira do caminho não é no caminho. Vir para a igreja não é estar em Cristo. Ser cristão não é quarta e domingo. Não é de quarta e domingo. Ser cristão é lá no secreto. É lá em casa, abrir a porta do seu quarto, entrar, ajoelhar, orar, clamar pelo Senhor. Falar: Senhor, eis-me aqui.
revela os teus planos para mim, Senhor. Senhor, eu quero servir e eu quero fazer da melhor maneira possível, Deus. Eu quero, como o pastor Giba disse, eu não quero ser apenas mais um. Eu quero servir com excelência. Eu quero trabalhar da melhor maneira, porque o Senhor me capacite. Senhor, meu Deus, hoje eu não estou bem. Hoje meu coração acordou angustiado. Pai, me alivia, porque o Senhor é o meu descanso. Porque o meu socorro vem do céu, amém? Isso é uma vida com Cristo, meus irmãos. É construída no seu secreto. Às vezes a gente acha que está no caminho, mas às vezes a gente só está na beirada. E isso não se aplica só de forma generalizada. Às vezes a gente vem e entrega, Senhor, cuida da minha área financeira. Porque eu não fiz o curso de finanças, e eu não sei o que a palavra diz sobre a maneira em que eu deveria cuidar da minha vida financeira. Está um desastre, meu CPF está no Serasa, estou todo enrolado. Senhor, cuida. E aí o Senhor entra com providência, a gente se dedica, e o Senhor tira o nosso nome do SPC Serasa, restaura o limite do cartão de crédito, e a gente acha que está tudo bem, fala, não, isso é ser crente, porque a Nubank aumentou meu limite. E não é. A palavra nos ensina que com Deus é sim e não. É 8 ou é 80. Não tem meio termo. Ou tá ou não tá. E a beira do caminho não é no caminho. Então a gente precisa entender que não é só a vida financeira. Não adianta você clamar por Jesus para que Ele faça um milagre na sua conta bancária, se você é uma pessoa em que dentro do seu coração está podre. Pessoa que fala mal de todo mundo, fala palavrão, que profetiza coisas ruins, a língua é usada mais para matar do que para proclamar a vida. Só tem minado águas amargas, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Isso não é estar no caminho. Você está na beirada. Você está próximo. Se você está aqui hoje é porque você está próximo. Se você é essa pessoa e está aqui é porque você está próximo. Mas hoje é a noite, sim, para que você possa entrar nesse caminho num só pulo. Amém? Aqui nós vamos clamar, sim, por Jesus. Nós vamos orar, nós vamos chorar, nós vamos pedir para que Jesus transforme as nossas vidas. Todos nós aqui precisamos, todos nós aqui necessitamos de um clamor, todos nós aqui necessitamos de momentos de oração para se fortalecer com o Senhor. A gente viu a quantidade de eventos que estão chegando aqui na igreja. Eu tenho certeza que tem uma galera que vai batizar. Amanhã tem um curso, amém? E, galera, é morrer para o mundo. É o velho homem, vai se afogar e vai sair dali uma pessoa renovada. Uma outra pessoa, uma nova criatura. Amém? E aí, é renúncia. Porque não é porque você batizou no dia 28 que no dia 29 o inimigo não vai bater na sua porta lá para tentar você. Mas é renúncia. Amém? Nós, em nome de Jesus, vamos aprender a clamar pelo Senhor, como Bartimeu, que colocou todas as suas expectativas em Cristo. Ele não quis saber. Porque muitas vezes a gente anda com pessoas que tentam nos abafar, que vem sobre nós e fala, cala a boca, você não é crente coisa nenhuma. Se você é crente, você já não tem direito de fala. E não, isso não vai te segurar hoje, amém? Em nome de Jesus, isso não vai te segurar. Não vai ter multidão nenhuma que possa clamar, que possa interromper o seu clamor. Nós vamos clamar sim, em nome de Jesus.
Nós vamos sim fazer como um Bartimeu, ignorar tudo aquilo que o inimigo colocou nas nossas mentes, tudo aquilo que ele vem soprando sobre as nossas vidas, todos os nomes em que o mundo ousou te chamar, serão quebrados hoje em nome de Jesus. Jesus está aqui e a oportunidade também. Nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão. Nós vamos clamar sim, porque eu creio que acima de todo nome está o nome de Jesus. Não tem outra alternativa. Sob o nome de Jesus, as muralhas elas caem, as cadeias elas se rompem. Ele quebra grilhões, destrói julgos. Que os nossos pecados, perdoados naquela cruz, venham hoje fazer a diferença, porque Ele carregou por nós, Ele levou os nossos pecados, as nossas angústias, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, clamando pelo nome dEle, para que nós pudéssemos entregar as nossas vidas a Ele de maneira completa, para que em nome de Jesus nós possamos adorá-lo e clamá-lo de uma maneira fervorosa em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. O clamor por Jesus, ele não pode ser só aqui no culto. Ele precisa acontecer diariamente, constantemente. O nosso clamor por Cristo, ele não se resume em simplesmente desejar que Jesus faça um milagre na sua vida, que Ele te cure, que Ele te liberte. Mas nós precisamos entender que o crente, ele clama por Jesus, clama pela volta de Jesus. Amém? Que nós pudéssemos... Hoje está difícil, hein? Que nós vamos entender. Nós vamos entender aqui hoje que o crente, ele clama pela volta de Jesus. Jesus está voltando e nós precisamos clamar sim. Nós precisamos pregar o Evangelho. E nisso, pregando o Evangelho, ensinar outras pessoas a clamar. E outras, e outras, e muitas outras. E muitas outras. Amém? Dessa maneira eu tenho certeza que, por isso, Jesus está se aproximando. Ele sim vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas em nosso coração, o clamor imputado precisa ser o pela volta de Cristo. Aqui Bartimeu teve a oportunidade de ter as vistas restauradas e enxergar Jesus assim de primeira. Tudo preto? Jesus. Glória a Deus. Em algum momento vai ser assim com a gente. No piscar de olhos, nós estaremos face a face com o Senhor, amém? E ali, não vai ter choro, não vai ter pesar, vai ser festa, vai ser alegria. Nós vamos louvar, nós vamos adorá-lo, vai ser 100% festivo, nós vamos pular mesmo. Vai ser somos galileus até pela eternidade, pulando para lá e para cá, e vai para cá. Vai ser assim. Meus irmãos, que como Bartimeu, vocês fiquem de pé e joguem de lado a capa de vocês, se levantem e vão sim clamar ao Senhor, vamos sim orar, vamos sim pedir para que o Senhor venha sobre nós, vamos pedir para que o Senhor faça grandes coisas nas nossas vidas, amém?